produtores! E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Mais Sem Cabeça do YouTube. No vídeo de hoje, review do 7º capítulo de Shaman King. Nossa, a gente tá passando muito rápido, já chegamos no 7º capítulo, uau! Bem, se você não está na plataforma do YouTube e está assistindo esse vídeo aqui, o link está na bio, beleza? Vem comigo assistir de forma completa na plataforma do YouTube, beleza? Agora, se você já está aqui na plataforma do YouTube, seja muito bem-vindo. Mais uma vez eu vou pedir, se caso você está gostando aqui do conteúdo, dos vídeos e tudo mais, se inscreva no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você está achando esse remake, no caso, de Shaman King. Você já tinha assistido a outra versão? Tá curtindo essa? E aí, o que você tá achando? Fala pra mim, me conta, beleza? Então, sem mais delongas, bora começar esse review no 7º capítulo. Vamos lá! Bem, o anime começa de forma assim bem suspeita, né? Porque tá ali o Silva conversando com a Ana em um restaurante bem assim esquitérmico, né? Eu achei engraçado porque difere muito assim da realidade assim normal, né? É interessante, né? E eles estão ali conversando não de boa assim, falando sobre a vida e tudo mais. Não, eles estão ali conversando sobre a próxima batalha do Yu, né? Lembra que no finalzinho do último capítulo, o Silva tava ali conversando com um outro colega assim de trabalho, né, da associação ali, né, eu esqueci o termo agora, né, mas ele estava preocupado, ele está preocupado no caso com a próxima batalha do Yu, né, que vai ser contra uma pessoa meio que macabra, vamos dizer assim, né, então ele meio que deu uma dica ali para Ana para poder falar para ele, no caso, pedir para Ana, né, servir como interlocutor ali, né, para ele desistir meio que da briga, né, só que eu acho que não vai dar certo e é claro que não deu certo. Por quê? Veja bem, enquanto que o Silva tá falando com a Ana, o Yu mais o Manta já estão lá no local da partida, no local da luta. Então meio que não ia adiantar a Ana correr até lá para poder parar a briga, né? E aí, como eu disse, né, acabou ali meio que a conversa, a cena já corre lá pro cemitério, ou seja, o negócio começa meio que estranho e vai ficando mais estranho ainda, né? Porque tá o Manta e o Yu ali no cemitério, tá chovendo e o mais engraçado, tem que ter a parte cômica, né? É que o Yu tá com um jornal ali na cabeça, né? Nem pra poder arrumar um guarda-chuvinha ou uma outra capa, né? Não, ele tá com um jornal, então tem que ter uma parte cômica. Foi engraçadinho, até porque se não tivesse essa parte cômica, não teríamos uma leveza antes do que viria a acontecer, né? Porque logo em seguida, quem aparece? O Fausto. Gente, eu vou dizer, eu não sei se vocês, né? Mas toda hora que alguém pronunciava o nome do Fausto, eu lembrava do Fausto Silva, do Faustão. Sério, toda hora Fausto Silva, né? Errou! Foi engraçado, mas enfim, voltando, desculpa aí. Mas aí o Fausto chega e a princípio, eu quero abrir um aspa aqui, que na abertura meio que aparece todos os amigos do Yu. E sendo que todos os amigos do Yu é essa galera que ele tá enfrentando agora. Ou seja, o Rain, o Fausto, o Silva, esse outro que eu esqueci o nome, verdinho, que apareceu agora no penúltimo capítulo também. Ou seja, toda essa galera que o Rain, no caso, toda essa galera que ele tá enfrentando agora, futuramente se tornará amigo, assim, né? Se tornará uma equipe contra um ser maior, que no caso não é o Rain, né? Meio que é um spoiler, meio que logo na abertura, né? Diz spoiler, na abertura tá todo mundo meio que calejado de saber que isso acontece. É em Fire Force, é em Nanatsu no Taizai, é em Jujutsu Kaisen, enfim, né? É abertura com spoiler, né? Mas enfim, continuando, eu tinha que falar sobre isso, né? Porque eu achei interessante, né? Como já disse, eu não assisti a primeira versão. Essa daqui é a primeira versão pra mim, esse remake. Vamos lá, então, vamos continuando. O Fausto, no caso, os poderes dele, ele é um cara meio que sobrenatural. Ele é de uma linhagem de médicos e, no caso, ele tem o poder da necromancia. Nossa, eu nem sei se assim se pronuncia, né? Mas ele tem a habilidade
de manipular os ossos e até de trazer carne assim para alguns corpos específicos, né? Então ele tem essa habilidade com os corpos, assim, meio que já passou dessa para melhor, né? Mais ou menos isso. E aí a gente pensa que a luta ali vai começar e tudo mais, né? Só que não, porque em um determinado momento ali, quando o Fausto tava meio que trazendo os ossos à vida ali para poder começar aquela briga com o Yu, né? O Manta, ele fica desesperado, né? Coitado. Ele tenta ralar peito daquela situação, mas ele é pego pelos os ossos, no caso do Fausto, né? E coitado, o menino, ele tem a barriga meio que aberta, assim, e os ossos e os outros ossos, que no caso estão sendo manipulados pelo Fausto, seguram o Yu. E, gente, que situação tensa foi essa? Eu fiquei, meu Deus, o que vai acontecer com o Manta? Porque o Manta, ele é só um menino, ele não tem poderes mágicos, assim. E o Yu também, ele tá preso. Eu falei, caramba, e o Amidamaru também não faz nada. Sinceramente, eu pensei, caramba, e agora? Só que aí, né, entra, no caso, o poder da amizade, né? E ali, em um determinado momento, quando o Fausto tá ali meio que abrindo a barriguinha do Manta, meio que espirra uma gotinha de sangue na bochecha dele, vem o Yu e plaft no rosto do Fausto, né? E joga ele bem pra longe, coitado do Manta, tá ali caído, né? Ainda rola uma comédia ali, meio que ele dizendo, estou morrendo, ó céus, ó vida, ó mar, ó universo, né? Foi engraçado. Essa questão do Shaman King de ter essa oscilação entre o drama e a comédia é engraçado, né? Até porque tem umas certas partes que são tão tensas assim e outras partes que são tão engraçadas, como essa do Manta agora com o Yu, né? Foi engraçado, porque mais pra frente o próprio Fausto, no caso, ele fala que tem que começar a luta, tem que começar a briga, né? Porque eles têm hora, eles têm um certo tempo também para poder começar a luta ali, senão os dois seriam desclassificados, né? Então é um momento tenso, então, pro Manta, que tá ali com a barriguinha meio que aberta, né? E o Yu, que tá ali tentando salvar ele, enfim, é um momento assim meio que de crise. Mas vamos começar a briga, que é o que interessa, o que importa, né? Pois bem, a briga começa e o Fausto começa a invocar vários esqueletos, né? Só que o Yu, com a espada e com a ajuda do Amidamaru, né, ele consegue quebrar esses esqueletos, né? Porque não tem tanta força dentro deles, né? Então fica meio que fácil. Só que no caso o Fausto, ele começa um ciclo meio que vicioso de invocar os esqueletos e o Yu quebrar. Então fica invoca, quebra, e nesse processo as forças do Yu está sendo drenada de uma certa forma, né? Até o Silva fica preocupado com ele, né? Ele até pensa em interromper essa situação, mas ele pensa que não, se eu interromper vai ser pior pro Yu e também para ele também, né? Porque no caso ele meio que tá ali como um jurado, então não seria justo, né? É tenso a situação. E é nesse momento que aparece quem? A braba de Shaman King, né? A Ana, né? E ela aparece de uma forma bem tipo Beyoncé, assim, só faltou o ventilador, né? E ela trazendo, assim, algumas histórias, assim, que até então a gente não conhecia, de que na infância do Yu, ele foi uma infância solitária, sofrida, na qual ele foi comparado a um demônio e tudo mais, porque ele era de uma linhagem de xamãs, né? Enfim, bem triste a infância dele, solitária e triste, né? E ela fala um pouco mais de como que a amizade que ele tem com o Manta é importante para ele. Então vai fazer com que ele não desista de forma simples ali da batalha, né? E até o próprio Yu fica meio que chateado por ela estar trazendo toda essa história assim à tona, né? Mas ela fala, não precisa falar, porque é verdade o que está acontecendo, né? E é nesse momento que o Fausto, ele tem uma carta na manga. Ele tinha um esqueleto um pouquinho antes que estava meio auxiliando ele. E esse esqueleto começa a tomar forma humana. E a gente descobre um pouquinho mais pra frente que ela é um pouco mais próxima ao Fausto. Pois bem,
esse esqueleto parte pra cima do Yu e começa aquela batalha insana que eu falei, gente, agora alguém vai pro saco. Literalmente. Só que o Yu, ele tá ali caído e meio que sofrendo porque a Ana falou, trouxe toda aquela história à tona e ele tá preocupado com o Manta também, né? Enfim, tá uma situação tensa. Parecia que a situação ia ficar tensa e complicada pro Yu, até que ele fala, ele chama, ele meio que grita. Fausto ouvir que ele não vai ficar brincando com aquela boneca. Pra que ele falou isso? Nossa, o Fausto ficou full pistola. Ele não aceitou o Manta, no caso, o Yu, chamar aquele ser ali de uma simples boneca. Por quê? Essa mulher, esse espírito no caso, vem ser a esposa falecida, assassinada dele, né? E aí começa, no caso, a contar meio que um flashback super rápido, assim, um pouquinho da história do Fausto, né? Que ele sim, ele também era uma criança solitária que foi criado de forma ali bem sisuda para poder estudar, para poder trilhar o caminho dos pais, que era da medicina, né? E é uma única menina que veio falar, conversar com ele ali, ser criança, né, brincar um pouco, né, foi essa menina que no caso se transformou mais pra frente em esposa dele e infelizmente eles não puderam viver de uma forma assim duradoura juntos, né, porque ela foi assassinada, né, e aí ele tentou de uma certa forma trazê-la à vida através da necromancia, no caso, e aí ele tenta trazer a esposa dele à tona, no caso, meio que viva, né? Então, por isso que ele não aceita que Yu fale chame, no caso, a esposa dele de simples boneca, né? É mais que uma boneca, é a esposa querida dele, ele tem uma forte ligação com ela, né? Pois bem, volta, sai do flashback e a luta, teoricamente, está meio que perdida pro Yu. Só que não, porque ele em uma flechada, não, em um golpe certeiro, ele consegue quebrar essa boneca. E aí a gente pensa que ele ganhou, tipo, yes, final de luta, só que não. Por quê? O Yu acaba perdendo a ligação com o Amidamaru e o Fausto não. Triste, muito triste, todo mundo ficou meio que chocado com essa situação. Mas o mais chocado com essa situação foi o próprio Yu, né? E aí ele vem num momento ali de reflexão, no caso, que ele se lembra que lá no último capítulo, né? Episódio, no caso, que ele conversou com a Amidamaru, que ele não tem que ficar se preocupando, né? Com o futuro, porque o futuro vai chegar, então não tem motivo ele ficar se preocupando com algo que ainda não aconteceu, no caso, né? Só que nesse momento ele meio que pensa, se ele tivesse se preocupado mais, talvez ele não tivesse perdido, e ele não tivesse perdido não meio que ajudaria ele a não conseguir se transformar, se tornar, no caso, o Shaman King. Enfim, ele tem vários planos quando se tornar o Shaman King, e um desses é tornar a vida um pouco mais fácil para as pessoas que, no caso, como ele, era criança e teve uma pequena dificuldade, uma grande dificuldade em se socializar, né? Então, um dos objetivos dele agora, nesse exato momento, é tornar a vida um pouco mais fácil dessas crianças, né? Ele não quer que o futuro dessas crianças seja o mesmo que o do passado dele. Vocês entenderam, né? Dei uma viajada aqui, né? Mas uma questão interessante também que a gente pode tirar disso tudo também é que, no caso, ele meio que se preparou de uma certa forma, não tão preocupada com aquilo, né? Mas aquela questão, por mais que a gente se prepare psicologicamente, fisicamente para uma determinada situação, só quando aquela situação acontece que a gente vai tomar ciência de como é que é aquilo, né? Nada mais do que o real ali, oficial acontecendo, né? Você pode se preparar para uma prova, para uma corrida, né? Mas realmente acontecendo é um outro nível de sensação ali acontecendo, né? Enfim, ele fica muito triste, mas ele meio que toma noção de que agora ele não quer somente se tornar Shaman King para o seu próprio proveito, mas para os seus amigos também, no caso, pro Manta, né? E até pro Fausto também.
Então, no caso, então, ele meio que perde ali a batalha, mas ele ganha no amadurecimento também, né? Isso é muito interessante. E aí, tudo legal, né? Vamos terminar aqui? Não! Shaman King, o final nunca é perfeitinho, alegrezinho. Por quê? O Fausto continua full pistola por ele ter chamado a esposa dele de simples boneca, né? Ele parte pra cima do Yu, que está ali meio que caído. E ninguém consegue fazer nada, até o Silva tá de longe. Só que nesse exato momento, quem aparece? O Rain. E ele meio que corta ali o Fausto e ele aponta pro Yu e fala que ele não pode morrer porque ele será o próximo adversário dele. Uau! Finaliza aqui, gente, que capítulo tenso, hein? Foi muito tenso mesmo. Shaman King está evoluindo e, como eu disse, pra mim essa é a primeira versão, né? Teve a outra versão que eu não assisti, não conheço a história de Shaman King, mas a cada dia que passa estou gostando, estou curtindo cada vez mais. Bem, é isso aí, gente. Vamos terminar por aqui para não ficar tão longo esse review. Até o próximo review. Se inscreva no canal, deixa seu like e até o próximo review de Shaman King, beleza? É isso aí, bora produzir!